Uma evidência é aquilo que um detetive procura quando ele vai na cena do crime tentar encontrar vestígios, rastros ou algumas características que o criminoso tenha deixado ali para descobrir a identidade dele. Tem alguma coisa evidente na sua vida, algo que lhe caracterize, algo que quem veja tenha certeza absoluta que você passou por aquele lugar? É sobre isso que eu quero conversar contigo hoje. Eu estou certo, e você também, que existem momentos da nossa vida que a gente deixa rastros, que a gente assume hábitos, que a gente gosta de falar a respeito de alguma coisa, e quem convive com a gente começa a colecionar essas características e esses detalhes como se fossem assim evidências de que aquela pessoa ali é o Mário. Fala daquele jeito, tem aquele costume, gosta de café, percebe? Existem coisas no meu cotidiano, desde hábitos simples a formas de comunicação que evidenciam quem eu sou, que evidenciam o tipo de leitura que eu faço, a minha opção religiosa. Então, evidência tem a ver com isso, tem a ver com esse conjunto de características que fazem de mim quem eu sou e que mostram quais as minhas influências e o que é aquilo que norteia a minha vida. Eu quero falar sobre isso hoje porque eu sinto que no mundo que a gente vive, cada vez mais se opta por seguir a Deus, se opta por entregar-se a Ele, especialmente no ambiente religioso cristão, que é predominante no Brasil, mas ao mesmo tempo em que cada vez mais se diz seguir a Deus, infelizmente a gente percebe que cada vez menos se mostram ou se sinalizam evidências de que esse Deus é real em nossas vidas. Veja só o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, onde Pedro está sendo chamado a atenção pelos líderes religiosos da sua época, porque eles já haviam pedido que Pedro parasse de pregar o nome de Jesus. Pedro vai dizer para ele em outro contexto assim, o que me é lícito fazer, né? A obedecer a homens ou a Deus? Como quem diz assim, eu vou continuar pregando porque é isso que eu fui chamado para fazer. E nessa continuidade da sua missão, Pedro então é usado pelo Espírito Santo para curar um homem aleijado. Então ele é chamado nesse ambiente do Sinédrio, líderes religiosos se reúnem para arguí-lo. E Pedro começa então a conversar e a discutir e a se colocar. Agora, Pedro havia sido um pescador rude, que não precisava de grandes eloquências no falar, porque o trabalho dele era braçal. Agora esse Pedro está no Templo de Jerusalém, diante da elite religiosa de sua época, tendo que dar explicações sobre algo que ele está desobedientemente fazendo, pregando o Evangelho. E no capítulo 13, enquanto Pedro falava, olha só que interessante isso aqui. Vendo a coragem de Pedro e de João, seu companheiro, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, todos ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali, com eles estava o homem que fora curado e por isso nada podiam dizer contra eles. Então assim, tinha evidência na vida de Pedro. Primeiro, a evidência na comunicação. Eles ouviam o que Pedro falava e um olhava para o outro e dizia assim, não é possível. Que eu saiba, essa turma aí era pescadora, era gente da Galileia. Galileia está no norte, o sul lá, a Judéia, Jerusalém, ninguém acreditava que vinha coisa boa lá de cima. Como é que pode isso? Como é que eles estão falando desse jeito? Tem algo novo, tem uma evidência que a gente está assim encantado, ou confuso, ou temeroso. E a segunda evidência é quando ele diz que ao lado de Pedro e de João estava o homem que outrora era aleijado, ou seja, a primeira era uma evidência de comunicação não material, era apenas verbal. Agora é uma evidência material, o camarada que era aleijado, que todo mundo acostumava a passar para entrar no templo e jogar uma esmola para ele. Agora ele estava em pé, tendo sido curado em nome daquele que Pedro e João pregavam, o nome de Jesus. Então veja, por onde Pedro e João passassem,
tinha um conjunto de evidências que o acompanhavam e que as pessoas podiam olhar e dizer: certamente ele é um seguidor de Cristo. Certamente ele esteve com Jesus hoje nas suas orações e por isso está aqui o resultado. O próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos, no meio de um contexto de milagres e sinais, ele disse assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então veja, eu e você, se cremos no Evangelho, se temos entregado a nossa vida para seguir ao Senhor, é necessário que tenhamos a evidência de Deus em nós, que os sinais de Deus, do seu Santo Espírito, nos acompanhem no nosso modo de falar, no nosso agir, que sejam evidências verbais e não verbais, que sejam evidências naquilo que a gente comunica, fala com sabedoria que vem de Deus, mas evidências no concreto, naquilo que a gente faz, tudo para a glória de Deus. Se você quer ser um cristão, lembre-se, não pode ser só da boca para fora, ou não pode ser apenas aos domingos. É preciso que haja evidência de Deus na sua vida. Que você abrace esse desafio hoje para a glória de Deus. Um abraço.